Ele tá dizendo aqui, ó, Yuri. Boa noite, galera. Tem chance do zagueiro que o Bahia tá atrás ser Luizão do West Pode Ham? ser. Não tô falando que é, mas pode ser. E Pode seria um ser. nome O Tanaka, interessantíssimo. eu vou até falar isso, que não tem nada demais. O Tanaka postou a informação, enfim, tentando contato com o empresário, falou que ia me responder, mas vou ver e te aviso, ou igual minha mãe, na volta a gente compra, até agora, velho, quase bloco, né? Falou nada, mas tô atrás dessa apuração, vamos ver se é o Luizão, porque já teve o nome sondado no Bahia, acertado com o time brasileiro, zagueiro canhoto, com passagem pelo São Paulo, então tem alguns pontos que a gente pode ligar, deve estar vindo por empréstimo, pode ser sim, não tô dizendo que é, de novo, não tô dizendo que é, pode ser sim, de fato, o zagueiro que o Bahia procura, o Bahia que ainda procura zagueiro, goleiro, e quando eu digo atacante, entenda atacante podendo não ser necessariamente o 9, ou não só um jogador que faça o 9, mas que também tenha características. Eu sempre cito o Pita, porque a gente teve as conversas, teve negociação, e que um perfil desse, que além de ser centroavante, podia jogar pelo lado, jogou com o Daverson, fez segundo atacante, jogou um pouquinho mais recuado, mais ou menos nesse cenário aí, pensando também nesse atacante. A Gabriele até jogou uma mensagem aqui, em algum momento aqui da Gabriele, né, que falou que o Bahia tá negociando com o goleiro, e aquela história que eu falei em live, e eu venho falando, continua rezando, reza todo dia. Vocês estão pensando que eu tô brincando, reza todo dia. Olhando alguns nomes que estão livres no mercado, me dá medo, não vou mentir pra você não, cara. Você buscaria quem, meu filho? Pelo amor de Deus. Eu sou sonhador, Marinho. Eu falei a você que eu sou sonhador. Eu ontem falei na live... Musleira, meu goleiro é Musleira, pô. Falo pra todo mundo ouvir aqui. Eu sou sonhador, eu ontem falei na live o seguinte, eu falei do nome do Carlos Eduardo, né? É Carlos Eduardo ou Carlos Miguel? Carlos Miguel. Falei, meu irmão, aquele maluco preenche o gol, pô. Porque ele é enorme, ele é gigante. Eu falei, esse é o cara que eu digo assim, dos possíveis nomes que o Bahia entende que se encaixa no perfil, eu digo, esse é o cara que eu iria buscar a contratação. Pô, o Robson tá cantando o que aí? Ele aí. 2,1 metros, tá? Mas, tipo, eu acho que é um goleiro que ajudaria bastante a gente, bastante. E eu já falei, meus dois nomes, um seria ele, o Carlos Miguel, e o outro, exato. O outro eu venho falando há algum tempo, irmão. Talvez seja um pouco mais complicado, mas é um goleiro experiente, com muitos anos de Europa. Hoje está na reserva do Arsenal, e assim, é aquele, não é que é reserva, mas é o reserva. Não é o terceiro reserva, que aí poderia facilitar. É o segundo reserva. Mas assim, passagens por Fiorentina, Barcelona, hoje está no Arsenal, enfim, para mim seria um goleiro experiente, talvez não um goleiro de projeto de anos, mas aí você tem mais tempo de procurar, de, enfim, formar alguém, aparecer algum goleiro aí, que o Bahia consiga contratar mais jovem, o próprio Matheus Cunha, que eu cheguei a falar aqui, então eu traria um goleiro nesse perfil, alguém mais pronto e experiente, que aguentasse, meu irmão, a pressão e vamos para cima. Eu traria o menino Uchoa e diria a ele que era a Copa do Mundo. Ó, Pivete, a Copa do Mundo. Ochoa, pô. Ochoa é monstro demais. É porque ele não fica velho, não, pô. Ele só aparece de 4 em 4 anos, pô, e com a mesma idade, pô. Falando ainda de goleiro aqui, ó, o Juan Carvalho botou, boa noite. O Bahia deu muita chance a Adriel, eu acho o Denis Júnior muito melhor do que ele. Porque não dá uma chance aí, no caso, aí eu que tô perguntando, né, porque não dá uma chance ao Denis. Denis que apareceu na foto hoje, né, Yuri? Voltou e o que eu venho falando. E você falou da possibilidade do Denis ir pra Girona, né, e hoje o Bahia... Não foi nem possibilidade, eu cravei. Ele vai pra Girona se não receber proposta. Os três goleiros são o Denis Júnior, o Danilo Fernandes... são os três goleiros. E assim, se acabar chegando uma proposta de compra, e assim, não é nem de empréstimo, a intenção é que se sair é de compra, em definitivo. Então, se não aparecer até lá, deve ir. E se aparecer, aí, enfim, levam o Gabriel, levam alguém da base. Ano passado, foi o Gabriel que chegou aí na reta final. Quando o Adriel volta, é o Gabriel que vai para Manchester. Não lembro se é o Gabriel ou se é o... Não, o Jampa. Jampa, perfeito. Jampa, isso. Então, exato. Então, se acabar sendo negociado, aí, claro, não tem o que fazer, aí, enfim, vai um goleiro desse da base, o Yuri, o Gabriel, ou qualquer outro. Yuri não eu. Yuri vai estar lá, mas não para isso. Mas vai para lá. Pode ser que tenha sequência, né? Eu gostei da temporada do Denis de 2023. A temporada do Denis de 2023 foi muito boa pelo Vila Nova, tanto que fez uma renovação para 2024. A 2024 já teve um pouquinho mais de falhas. Teve algumas falhas importantes em momentos cruciais, mas ainda assim conseguiu fazer um bom ano. Tá aqui para compor o elenco, né? Pode ser que tenha oportunidades também por aqui. E aí, outra coisa, né? Tipo, o João Ricardo. Aí, meu irmão, aí eu acho que o povo ia ficar doido. Eu não vejo o Bahia indo... Tá maluco.
indo atrás do Fortaleza para tirar o João Ricardo, não. Mas não, e não é perfil. Era papo de maluquice. Não é perfil. Ou não é perfil. O João Ricardo, além de estar extremamente valorizado, talvez seja o jogador do Fortaleza hoje mais valorizado, seja o João Ricardo. Para mim, injustamente não ganhou o prêmio, mas foi para mim o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro. Com alguma sobra o João Ricardo. Mas também tem a idade, né? Tem a questão da idade, extremamente adaptado à cidade de Fortaleza, né? Tava no Ceará, foi para Fortaleza, então extremamente adaptado à cidade, gosta da cidade, o salário é bom. Cheguei até a sondar na época a situação, falar, pô, será que pode ser esse maluco? Vai que o Bahia tá indo lá também, batendo na porta. Mas não tinha ido até então, e as chances, quando eu perguntei, eram 0. O Paulo Oliveira, membro por 11 meses, ele mandou aqui, João Ricardo e Léo Jardim poderiam ser opções. Eu não gosto de Léo Jardim também. Mas o Léo é perfil do grupo, né? Eu já gosto de Léo Jardim. Também acho que eu acho um goleiro super valorizado. Não que seja ruim, mas eu acho que tratam ele melhor do que ele é. Tem algumas falhas do Léo Jardim que me incomodam, que são falhas que parecem, às vezes, de fundamento. Então, eu não sou muito fã do Léo Jardim, não. Admito que eu buscaria outros nomes. O do Carlos Miguel eu acho mais interessante. Até o do próprio Hugo, quando foi surgido na época do Corinthians, eu acho mais interessante. Não sou tão fã assim do Léo Jardim, não. Infelizmente acabou lesionando, seria o João Paulo dos Santos, né? Mas acabou machucando sério, não voltou ainda. Eu falei, eu traria. Eu gosto muito também. Quem? O João Paulo dos Santos. Não traria também. Outro para mim que tem um agravante do João Paulo que é a lesão, né? Essa aí é a principal, a lesão séria que sofreu. O retorno já é um pouquinho mais questionável. É um bom goleiro, mas para mim tem muitos cis, porém, tal. Eu também não traria o João, não. O Anderson Cabral tá dizendo aqui, ó, Léo Jardim é de Pitombeira, tem contrato até o final do ano. Se for de Pitombeira, meu irmão, é meio caminho andado. Exato. O Anderson já entendeu como é que funciona, mais ou menos. Não é nem por ser pitombeira. Final de contrato, irmão. Meio caminho andado que eu falo, gente, só para vocês entenderem uma coisa, não é que, tipo, o Pitombeira tá se enchendo de jogador no Bahia e tal, nada disso, não. Mas eu falo assim, hoje ele tem uma abertura no Bahia e Pitombeira tem bons jogadores, né, que ele administra a carreira e tal, de chegar ali e dizer, e aí, tem interesse? Tem interesse, pronto. Se o Bahia tem interesse, vamos aqui, vamos ajustar e tal. E assim, o Lúcio não é do Pitombeira, né? O Lúcio é Maurício, que é o empresário do Lúcio, se eu não estiver enganado. Eu acho que é Maurício mesmo, né? O loirinho. E o Pitombeira intermediou. O Pulga, o Pitombeira não é o empresário do Eric Pulga, mas ele intermediou a transferência. Tipo, ele foi lá, procurou quem é o cara, sentou. Meu irmão, ó, vem aqui, vamos trabalhar e tal. Então, tipo, é um cara que tem trabalhado bastante em prol do Bahia, né? E nesse quesito aí, jogador de Paulo e tal, será que pode pintar algo e tal? Eu não descartaria, tendo qualidade, o Bahia querendo de ter um avanço. Alô, meu querido Lula, do Recanto das Ilhas, o Luiz Alcântara, ele mandou aqui, ó, o Renatinho o informou ontem que pode rolar 2 contratações, que pode mudar, subir o patamar. Procede, sabe algo? Assim, Lula, a gente tá buscando, tanto eu quanto o Yuri e toda a galera aqui que acompanha o Bahia. Yuri falou agora há pouco dessa situação do Luizão, de não descartar, né? Não querer. Não quer dizer que tá negociando que tá vindo, mas não descarta um nome que os caras gostam e tal. E a questão de quando se fala de mudar de patamar e tal, eu acho que a galera espera um outro Everton Ribeiro. E isso eu não acredito que o Bahia vá fazer. Tipo assim, tem que ser no nível de Everton Ribeiro e tal, que não sei o quê. Eu não vejo um exemplo. Eu acho que o Renatinho falou e aí hoje aqui, como eu falei, eu citei outro dia que a gente teve uma reunião com o Ferran e tal, e o Ferran falou assim, a tendência é que tenham 6 contratações ano que vem. Meu irmão, se você fala pro torcedor do Bahia que só vem 6 em 2025, o cara fica maluco, pô. Tipo, pô, só 6 e tal. Ele falou assim, a tendência é que venham 6. Porém, 6 no seguinte ponto. Como é que tá o elenco aqui? Os 6 que chegarão, digamos assim, serão titulares. Não são 6 que chegam, né? E viram ali peças de reposição, né? Para compor o elenco, verdade mesmo. Tipo, são peças ali somente para compor o elenco e tal. Então, assim, nesse ponto de mudar o patamar, vai chamar a atenção e tal. Como é que vai ser isso? Eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de calma, mas
eu também digo uma coisa. Renatinho falando, irmão, pode ficar com o ouvido aí, com a anteninha de Chapolin, né? Dizendo, ó, apita aí a qualquer momento que pode vir coisa boa sim. E a gente ainda tá buscando. Mas hoje a gente não tem nenhuma confirmação ainda. Qual tipo de goleiro vocês acham que o Bahia traz? Goleiro mais conhecido ou um achado lá na casa da Zorra? Um abraço, canal do Pulco. Um abraço, Ibson. O nome, como o Yuri falou ontem também, era Volpe, né? E eu falei que pra mim ia ter uma rejeição quando falasse. Já gostou do nome, Yuri? Quando foi falado, gostei, pior que eu gostei. Eu acho não, porque bom, do jeito que Marinho falou, cara, eu pensei, pô, é Walter do Cuiabá, sei lá, velho. Eu fiquei pensando nisso, pô, é Walter do Cuiabá, é um goleiro que tá em baixa. Quando ele falou Volpe, eu falei, beleza, cara, Volpe não é um goleiro excelente, não é um goleiro excepcional, mas ok, goleiro nota 7, entendeu? É um segundo Marcos Felipe pra poder disputar a posição. Eu pensei isso. Não seria o meu goleiro, mas... Vitória fechando com Mastriani e faz uma janela mais interessante. Mais interessante é o presidente chegar na entrevista e dizer que tentou 4 e não conseguiu nenhum dos 4, né? Tá bom. É mais interessante que a do Bahia dentro da sua realidade e condição. Janela tricolor abaixo, vou falar assim, abaixo até aqui, se comparar com os concorrentes então. E outra coisa que eu falo, inclusive, é a respeito de Mastriani. Pega o ano de Mastriani, pô. Ah, mas ele no América... Pronto, beleza, ele no América, valeu. Tal. Lampejo, né? Vocês queriam matar Cauli esse ano. Quer dizer, ano passado. E os números de Cauli foram os mesmos de 2023. E a galera queria arrancar o pescoço de Cauli, o Jax. Rapaz, né? Tipo... não, por exemplo, o pessoal, não aqui na live que eu tô olhando aqui até agora nada, mas o pessoal tá falando muito de Fortaleza, por exemplo, no grupo. Cara, se o Bahia traz um Breno, se o Bahia traz um Diogo Barbosa, se o Bahia traz um Dylan Borreiro, a gente ia condenar, pô, como torcedor. Se o Bahia traz um Wellington Rato, ia ter gente reclamando. Então não dá pra entender por que às vezes a gente tem a mania de sempre achar que a grama do vizinho tá mais verde. Realmente, dentro da realidade do Vitória, a movimentação de Wellington Rato é interessante. Mas se você trazer para a realidade do Bahia, o Wellington Rato não seria um bom reforço pra gente. Eu acho que a galera tá muito mal acostumada a ter um Bahia que gostava de tirar onda nas contratações, do presidente chegar, cara, eu não trouxe Marcos Assunção, mas eu trouxe Carlos Alberto aqui para vocês. A galera tá acostumada com isso. Então, quando vê uma diretoria trabalhando... 2011 que chegou Cleberson, Ricardinho e Carlos Alberto. Exatamente. Então, a galera não tá acostumada a um clube que trabalha em silêncio, que é o caso do Bahia, né? E como eu disse agora há pouco, o Bahia não vai fazer grandes contratações o tempo inteiro. Então, vão ter contratações um pouco mais contidas, né? É claro que nesse momento, quando você vê os outros times anunciando reforços e o Bahia ainda um pouco mais cauteloso, a reação natural da galera é reclamar. Mas até agora... eu peço paciência porque, por exemplo, muitas contratações que os rivais estão fazendo, se o Bahia fizesse, a gente ia atacar a pedra, tá? Então é isso. Marinho Júnior.